Jesus. Boa noite, irmãos. Depois eu vou passar o Pix para você, tá? Graças, paz. Quem está feliz aqui essa noite? Quem está animado? Quem está revoltado? Tem ninguém revoltado, não? Indignado? Hã? Às vezes andar por fé vai te levar a ficar revoltado. Às vezes andar por fé vai te levar a ficar indignado. Lembra da passagem de Caleb que a gente pregou semana passada? Deus é fiel, irmãos. Quero agradecer o carinho de todos aqueles que esses dias compartilharam de tanta mensagem linda, maravilhosa aí, no dia do meu aniversário. Eu amo vocês demais. O encontro vai ser surreal, irmãos. Toda vez que Deus está para fazer algo muito grande, você não vai ver alardes. Você não vai ver algo no externo. 2 Coríntios 5,7, por favor. Hoje eu vou pregar sobre a única batalha que devemos lutar. Só 2 améns. Glória a Deus, né? Vamos ver se a tampa da chaleira esquenta hoje. 2 Coríntios 5, versículo 7. Andamos, visto que andamos por fé e não... Eu gosto de sentidos, porque sentidos é visão, audição, tato, paladar muitas vezes. Mas nós não andamos pelos 5 sentidos. Diga, eu nasci de novo. Só quem está vivo aqui essa noite. Diga, eu nasci de novo. Eu tenho uma nova realidade de vida. Então deixa eu te explicar, antes de ter Jesus, antes de ter a nova vida em Deus, você andava pelo que via, sentia. Você foi construído a partir de uma vida natural. Só que agora você nasceu de novo. Você faz parte de um reino. E agora sua mente precisa ser moldada ou transformada. Seu espírito foi recriado em Cristo. Você é uma nova criatura, independente de... Quando você nasce de novo, naturalmente falando, você olha para alguém e não vê mudança alguma. Se ela pesava 50 quilos, vai continuar com 50 quilos. Se era bonita, vai continuar bonita. Só que por dentro você tem agora, seu espírito, que é o seu ser real, passa por uma transformação. Seu velho homem morre e diga assim, agora eu sou uma nova criatura. Só que o ser humano é composto por 3 áreas: espírito, alma e corpo. A alma é a junção da mente, vontade e emoções. E é por isso que quando eu vou para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele rogava a igreja de Romanos, no capítulo 12, pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresentasse o vosso corpo como culto racional e transformassem, ou não se conformassem com o mundo, mas fossem transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque o nosso entendimento humano e natural, o conhecimento dos sentidos, trouxe medo, trouxe crenças erradas para nós. Mas agora existe o conhecimento revelado, que é o conhecimento do coração, ou o conhecimento espiritual, o conhecimento que vem através da palavra de Deus ou do Espírito Santo para nós. Como o apóstolo Paulo diz, esse conhecimento pleno, ou epignosis, que é um conhecimento revelado, conhecimento espiritual. Já que nós nascemos de novo e somos espirituais, agora aprendemos a andar no Espírito. E andar por fé é andar no Espírito. Por que andar por fé? É andar a parte dos sentidos, porque Deus não trabalha operando nos sentidos. O diabo é que vai usar tua audição, tua visão, sua mente, seus pensamentos, aquilo que você sente para te atacar. Sempre o diabo trabalha com alardes. Talvez alguém chegou aqui essa noite e está dizendo, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Glória a Deus por isso. Porque quando Deus está trabalhando, você não vai ver nada. Você só precisa acreditar e confiar. Mas Gleison, como eu vou ter certeza que Deus vai cumprir? Diga, Deus é fiel. Ele tem caráter e Ele me ama. Amém? Então eu estou seguro porque eu tenho a palavra de alguém que não mente.
Só que nós passamos uma vida toda baseada nos sentidos. Quando Elias fugiu de si mesmo, não de Jezabel. 1 de Reis, capítulo 19. A Bíblia diz que ele sai, ele enfrenta no capítulo 18 os profetas de Baal, enfrenta 400 de Azira, né? E 400 de Baal, 450 de Azira. Eram 800 profetas. E ele faz aquele desafio do Monte Carmelo, onde o fogo de Deus desce, e todo mundo conhece essa passagem. Se não conhece, vai ler hoje, 1 de Reis 18. No capítulo 19, ele achava que tudo agora ia mudar, porque ele tem uma palavra da parte de Deus. Israel é confrontado à mudança, só que Acabe era casada com uma mulher chamada Jezabel. A mulher do Satanás, irmão. Jezabel, ela tinha um espírito maligno operando sobre a vida dela, a levar Israel a adorar outros deuses. E o que acontece? Elias matou os profetas, né? De Jezabel. E agora Jezabel ficou sabendo. E uma mulher brava, irmão, sai de perto, né? Jezabel diz assim: eu vou te pegar. E aí Elias, a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a própria vida. Deus mandou Elias fugir? Não. E Elias, quando foge, ele para debaixo de uma árvore e diz assim: Deus, eu quero que você tire minha vida. Vê, alguém que está fugindo para morrer, alguém que está fugindo para não morrer, pede para Deus lhe matar. É irônico, sarcástico, é algo contraditório. Se Elias quer morrer, porque ele foge? Só era ficar. E se Jezabel também queria matar Elias, não manda recado. Ninguém que vai prender alguém, já imaginou? A polícia civil manda um recado para prender Joãozinho. Nós vamos te prender. Joãozinho vai fugir. Na verdade era intimidação. Diga intimidação. Só que o que me chama a atenção é que esse cara vai parar numa caverna. E dentro dessa caverna, a caverna externa era uma caverna interna. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: fica calmo, você vai entender hoje. Diga: o que você está vivendo do lado de fora é a revelação do que foi colocado dentro de você. Diga: é a manifestação do que está dentro. Nós temos cavernas internas e elas se manifestam fora. A caverna sempre esteve dentro de Elias, e Deus queria curá-lo disso. Amém? Amém? Então para de fugir daquilo que Deus quer te transformar. Quando Elias chega na caverna, Deus falou com ele: sai que eu vou falar com você. E aí veio um terremoto. Deus estava no terremoto. E aí veio um furacão. Deus estava no furacão. E aí veio um fogaréu. Deus estava no fogaréu? Não. Do nada veio uma brisa suave. Sem alarde, sem fogo, sem terremoto, sem furacão. Um sussurro. Esse som hoje está... Um sussurro que dizia assim, que não gritava condenação: o que você faz aqui, Elias? Deus levou Elias para aquele lugar? Não. Mas se a pergunta de Deus, o que fazes aqui, é que Deus estava lá também. A gente acha que quando a gente toma decisões erradas, ou a gente falha e erra, Deus nos abandona e nos deixa. Mas esse texto é a prova de que mesmo Deus não tendo levado Elias, Deus estava lá para trazê-lo de volta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, mal nenhum, quem me levou? Ainda que eu ande, foi Deus que me fez andar? Eu que fui, mas diga: Deus está comigo. Olha para alguém que está do seu lado e diga: você precisa hoje crer no seu coração que Deus não te deixa por nada. Eu não estou dizendo que não haverá consequências para as escolhas erradas que a gente faz, mas mesmo tendo escolhas erradas, consequências para as escolhas erradas que eu faço, Deus não me abandona, Deus não me deixa, porque Ele me ama. Ele é o maior interessado em me tirar dessa bagunça que eu entrei. Amém? Porque Deus não estava no terremoto, porque Deus não estava no vento, porque Deus não estava no fogo, porque foi algo que Elias viu de longe. Mas a brisa é algo que ele sente próximo. Porque fé sempre está apontando para a existência de alguém que está próximo a mim, que eu sinto, que eu toco, que está presente. Elias via? Não. O que ele viu, tudo aquilo que ele viu, Deus não estava. Deus não vai usar aquilo que é aparente. Sem ver, sem perceber, Deus está trabalhando em coisas grandes na tua vida e você nem sabe. E porque ama você, Ele vai fazer tudo cooperar para o seu bem. Se você já chegou aqui, está me ouvindo pelo YouTube, com a mente agitada, inquieto, preocupado por causa de acontecimentos à tua volta, deixa eu te dizer,
tudo está cooperando para o teu bem. Ah, Gleice, então Deus está usando situações ruins? Não, porque não é sobre situações boas ou ruins. Porque, por exemplo, quando Pedro não conhecia Jesus, ele estava num barco, tinha pescado a noite toda em Lucas capítulo 5, e não pegou nada. Cansado, lavando as redes, Jesus pede o barco dele emprestado. Nada que Deus pede da gente, Ele devolve do mesmo jeito. Tudo que você dá a Deus, Ele devolve melhor. É incrível, né? Jesus vai para o barco de Pedro, vai mais para o fundo, prega, de repente manda Pedro subir e diz: lança a rede. Quando Pedro lançou a rede, o que é que ele viu? Uma colheita de peixes extraordinária. E aí ele reconhece que é pecador e vê a bondade de Deus. Por onde veio o arrependimento? Diga: a bondade de Deus. Nem sempre vão ser situações difíceis que Deus vai me treinar. Na maioria das vezes vão ser a bondade de Deus. Vai ser uma colheita que você não merecia. Vai ser uma colheita que teu braço jamais conquistaria. Vai ser uma porta que seu QI jamais te levaria. Deus fará colheitas e transbordar extraordinários, porque Ele é bom. É a bondade de Deus que nos marca. Só que tem uma coisa que a gente precisa entender, que não são milagres que nos transformam. Alguém pensa: uau, eu não tinha nada e agora eu tenho tudo, como Deus é bom. Não, com ou sem dinheiro, você pode ver milagres e não reconhecer Deus. O povo de Israel viu milagres no deserto, mas não conhecia os caminhos do Senhor, não conhecia o seu coração. Então, eu posso ter bondade de Deus todo dia na minha frente, mesmo assim não ser transformado. Quantas pessoas que Deus deu por misericórdia e graça tantos benefícios? Quantas pessoas que eu conheço que foram agraciadas por Deus, mas que nunca cresceram espiritualmente. Então, crescimento espiritual não é sobre passar coisas difíceis ou coisas fáceis. É sobre uma vida em comunhão, porque eu posso ter dinheiro ou não ter. Se eu não for para a presença, ter comunhão com Ele, eu nunca serei transformado. Uau, soltaram até fogos. Diga assim: é na presença de Deus, em comunhão com Ele, e através da sua palavra que eu sou transformado. Porque esse milagre acontece ou não acontece, por estar com Ele, ligado à videira, a seiva dele está me transformando o tempo todo. Vamos para a mensagem. Diga: andamos por fé. 2 Coríntios 5:15, por favor. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Diga: minha vida de justiça própria acaba quando eu entendo o que aconteceu na cruz. Por que a nossa fraqueza é a nossa força? Porque quando eu sou fraco, eu preciso dele. Você nasceu para depender dele. Você precisa, irmão, sabe, tem pessoas que têm dificuldade de chegar a Deus e dizer: Deus, eu tenho uma área ruim na minha vida. Qual o problema? Deus ama quando você vai a Ele. E é para Ele que você tem que dizer isso. Dizer para mim não vai mudar, mas dizer para Deus vai. Porque Ele quer te ajudar nisso. Até naquilo que você acha que não tem jeito, Deus quer que você vá para Ele, porque Ele quer te ajudar nisso. O que mais desagrada o coração de Deus é quando você tenta com suas obras ser bom o suficiente para agradar Ele, ao invés de se humilhar, porque a oração é uma consciência de fraqueza constante diante de Deus e de dependência da sua graça. E olha o que é que ele diz: não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga: eu não vivo para mim mesmo. Versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo. Diga: Deus não me vê pela minha carne. Deus me vê pelo Espírito. O que Ele me fez. Se alguém está o que foi feito em Cristo para Deus é a realidade. O problema é que nós estamos tão habituados no natural, que nós deixamos de andar pelo Espírito. O que é andar por fé? Voltar a andar pelo Espírito. Viver a partir daquilo que eu creio e não daquilo que eu sinto. Está dando para entender? Com a queda no Éden, o homem anda pelos sentidos. Com a nova aliança, o homem volta para viver pelo Espírito. Porque muitas vezes o diabo vai fazer alarde e Deus vai trabalhar em silêncio. Por isso que Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não. O que o diabo está alarmando não é maior do que aquilo que Deus faz. O diabo alarmou no Egito, em Êxodo 3, e crianças morreram por causa do nascimento de Moisés. Mas Deus estava trabalhando para trazer um libertador. Jesus nasceu
E a Bíblia diz que Herodes perseguiu e mandou matar todas as crianças. Houve choro, grito, era um agir do diabo. Mas o que Deus fez por trás? Através de Jesus, uma grande salvação. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando em áreas da tua vida que você nem imagina. Aleluia! Diga assim, a única batalha que Jesus não venceu por mim na cruz é de crer que a cruz já me deu tudo o que eu preciso para viver em Cristo. É de crer, somente. Todas as outras estão vencidas, então para de entrar em batalhas que já foram vencidas. Uma delas é a batalha por aprovação, por ser amado por Deus. Diga assim, Deus já me ama. Romanos 5 e 8, por favor. Quem quer mudar a forma de viver? Mude a sua crença. Tudo que o diabo quer é que você duvide de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor. Para com quem? Para com quem? Para com quem? Aleluia, diga comigo. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós. Quando foi que Jesus morreu? Quando você fez a coisa certa? Não, se Ele me amou quando eu era pecador, e agora que sou filho? Então pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu ladinho aí e diga, meu amado irmão, para de lutar essa batalha de tentar ser amada por Deus. Diga, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele já te amou. Não tem como te amar mais. Agora você pode crer nesse amor e desfrutar desse amor. A segunda coisa dessa batalha, tem gente tentando ser curado. Outra batalha é a batalha de ser curado. Isaías 53, versículo 4, por favor. Ninguém aqui tem a vida que merece, tem a vida que certamente você creu. Deus disse para mim, na maioria do tempo, você está lutando batalhas que não é para lutar. Tentar fazer com que Deus faça aquilo que Ele já fez, é uma batalha que não é para você lutar. Quem quer ser abençoado aqui, levanta a mão. Quem quer ser abençoado aqui, levanta a mão. Ah, eu vi Cristiano, eu disse, hoje eu vou pegar ele de novo, quero ver. Ele estava viajando, eu disse, Cristiano está aqui, não vou nem perguntar. A gente tem um costume, é normal, é natural, a gente ter logo uma resposta. Porque a nossa mentalidade foi construída na religião, que fazia a gente ir aos cultos para tentar ser abençoado. Irmãos, lá no prédio, a gente passou um tempo de pandemia e a academia voltou para o lugar. E toda vez a gente tinha que arrodear, porque tinha umas plantas na frente já do elevador. O caminho mais próximo é aquele. Como passou a pandemia e tudo voltou para o seu devido lugar, a mente está acostumada com o quê? Quem aqui já morou em um lugar e toda vez que passa tenta entrar naquele lugar? Você vai no carro e a mente já vai automaticamente. Quem já passou por isso? Ou até caminhando, ou pegando um ônibus, seja o que for, não é assim? É um padrão mental. Se eu me acostumei com minha mente a sempre fazer isso, imagina com a palavra de Deus. Porque a Bíblia ensina sobre pensamento. Porque pessoas são sempre negativas, porque elas foram construídas na negatividade. Eu desci do elevador, o caminho mais rápido estava eu arrodeando. Eu disse, oxe, aqui já abriu. Por que eu não fui por aqui? O Espírito Santo na hora, puf. Porque você foi acostumado na forma de pensar. Então a mente quer pegar já aquela rota no automático. Só que Deus quer transformar isso. Porque essa rota que a mente quer pegar não é o padrão de Deus. Uma situação apertou, você já quer pedir dinheiro emprestado. Você já vê soluções de formas naturais. Ao invés de ir para o Senhor e dizer, Senhor, não sei de onde vai vir. Não sei se vem da conta de um banco, na boca de um peixe. O problema é que a gente viu o milagre de Jesus lá e não acredita mais em milagre agora. Você crê que Deus pode exterminar dívidas? Deus pode, e Deus não abençoa só você numa situação. Porque toda bênção, Pompeu, não é só para você, sempre abençoa outros. Quando Deus abre uma porta para você, está abrindo para outros também. É incrível isso. É por isso que quando você se torna a bênção, não é mais lugares nem pessoas. Quem quer ser abençoado aqui, levanta a mão. Ninguém, né, irmão? Está com vergonha. Efésios 1:3. Deixa eu te mostrar que você já é abençoado. Só que algo me chamou a atenção. O nosso padrão mental está lá. E a gente tende a ir por causa da mente. Mas agora a gente precisa andar pela verdade,
principal, que é a verdade do coração. Tem respostas que a gente já dá no automático. Tem reações que a gente já reage por causa das nossas emoções, que foram construídas não pela verdade, mas por traumas, por situações que passamos, vivenciamos. Eu me lembro que meu pai nunca me bateu, mas ele tem o costume de gritar. Meu pai nunca levantou a mão para a gente em casa. A gente tinha mais medo da nossa mãe do que do pai. E eu me lembro que meu pai, ele esperneava e gritava. Eu dizia, oxe, quando eu tiver um filho eu nunca faço isso. De repente eu estou fazendo a mesma coisa. A gente está replicando padrões. E é por isso que o nosso modelo de humanidade é Cristo. O modelo de amor, de fé, de vida é Jesus. Amém? Pastor pode falhar e cair, Jesus não cai. Jesus é o fundamento da nova aliança. Jesus é o fundamento do meu relacionamento com Deus. Jesus é o motivo de estar aqui essa noite, amém? Se o teu motivo de estar aqui é cargo, título, ou um pastor, ou alguém, deixa eu te dizer, você está lutando a batalha errada. A razão de estarmos aqui, a razão da vida é Cristo Jesus. Então, sem perceber, a nossa mente está nos levando para um lugar que foi construído no natural, ao invés de permitir que o nosso coração, porque a primeira reação é aquela que sua crença está estabelecida. A primeira reação que você tem diante de um problema. Olha que coisa interessante, Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes. Com quantas coisas? Com tudo, diga, Ele já me abençoou. Gálatas 3:13, vai lá. Você não tem que tentar ser curado, você já é curado. Nós começamos da linha de chegada de Jesus. Nós começamos da linha de chegada de Jesus. Nós já estamos na vitória, por isso que vamos para a comunhão. Senhor, eu aprendi um padrão terreno, mano, eu estou sentindo medo, isso está me incomodando, mas eu sei que você é a verdade, que você tem o melhor para mim, então eu vou para você, eu vou me render a você, meu coração, eu vou me abrir para você, e você vai me transformar. Eu não quero viver a vida dessa forma, porque agora eu nasci de novo, existe uma nova realidade de vida, sabe, Jesus nunca teve medo de nada. Imagina Jesus diante do túmulo de Lázaro, e dizendo assim, Lázaro, vem para fora. Irmãos, quem estava com Jesus sentiu medo. Imagina eu e você lá. A gente ia ficar, e se não sair? Com Jesus não tinha o si, porque ele não era influenciado pelo conhecimento dos sentidos. O medo vem pelo conhecimento dos sentidos, a fé vem pelo conhecimento revelado ao coração. E Jesus era a própria verdade, estabelecida na vontade do Pai. Então o conhecimento natural não governava, porque ele governava tudo pelo Espírito. Não há medo no coração dele. Quando ele ora, ele faz, Pai, não estou orando porque eu preciso que você faça. Eu estou orando para que eles saibam que você me ouve. Porque fé é posse antecipada. Ele não orou para Deus curar, eu estou orando já agradecendo. Pai, obrigado. Olha a oração de Jesus lá em Lázaro. Pai, obrigado, porque eu sei que tudo que eu peço você ouve. Que tal hoje quando você orar, você dizer, Pai, obrigado, porque já está feito. Olha para o vizinho, diga, eu não sei se vem na boca de um peixe. Eu não sei se vai vir, sabe, até pelo meu inimigo, pessoas que eu nem imagino. Porque às vezes para desconstruir, Deus vai usar alguém que você nem imagina. Ou então não usa ninguém, faz aparecer. Ou ele cria situação. Deus pode fazer até chegar a heranças que você nem sabe. Meu amigo, hoje eu vivi algo sobrenatural. Sobrenatural. Eu não gosto de falar dessas coisas, mas hoje eu senti de falar isso. Uma bênção que alguém faz, sabe? A gente pagou um débito hoje, muito alto, sem usar R$1. Sabe o que você está devendo? 600 mil reais. E ser pago sem você gastar R$1. Toca no ombro de alguém e diga, não é R$10. É 638 mil. E não só quita isso, como abençoa alguém também. Porque 2 pessoas saíram ganhando na história. Uau, uau. Só que a gente está avisando isso? Não, a gente está todo dia, Pai, obrigado. Todas essas contas estão pagas. Pai, obrigado. Você é minha provisão, você é meu foco, você é você. Eu nunca preguei aqui
baseado em resultados naturais. Eu preguei aqui baseado em uma verdade. Quantas vezes minhas emoções, meus sentidos e tudo que estava à minha volta estava destruído. Eu parei o carro um dia desse numa oficina mecânica para olhar o óleo, que a gente ia viajar para João Pessoa. E quando eu parei, tinha um discípulo nosso aqui da igreja. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu disse: olha o carro para mim, filho. Ele fazia uns dias que ele não vinha para os cultos. E aí a gente falando da palavra e tal. Na outra semana eu fui lá fazer um serviço. Ele olhou para mim e disse: você não sabe de nada, eu tinha uma meta para bater. Faltava R$6.000. E o mês já fechava naquele dia. E só que a meta é batida até meio-dia. O senhor chegou lá, era umas 9 da manhã. Foi o senhor chegar. Quando o senhor saiu, entrou um cliente e pagou só de produto e eu vendi a minha meta. Por quê? Porque o que aconteceu? O meu carro estava com vazamento de óleo. E eu disse: olha, então eu quero comprar um óleo para botar no carro, para poder viajar seguro, até eu fazer a revisão. Ele disse: não, pastor, eu tenho ali. Pegou metade de um óleo que ele tinha, disse: essa metade já dá. Botou, falou com o gerente, disse: ó, é para minha conta, eu estou botando aqui para ele. Eu disse: não, meu filho, eu quero pagar, que é isso? Quem me conhece sabe, eu não gosto de pegar nada de ninguém. Eu tenho até dificuldade de receber coisas dos outros. De tanta gente aprender a doar, a gente tem dificuldade de receber. E Deus quer nos ensinar nisso, tá? Porque por mais que você seja um canal para a vida dos outros, Deus quer que você também receba, porque você é filho. Porque às vezes a gente sabe dar, mas não sabe receber. Já tem gente que não sabe dar, só sabe receber. Paulo disse que é melhor dar do que receber. E aí aconteceu algo. O cara olhou para mim e disse: pastor, eu voltei na outra semana lá. Ele disse: você não sabe de nada. E eu não disse nada. E ele fazia uns dias que não vinha para o culto. Uns dias não, uns meses, uns anos. E eu disse para ele: ó, fica livre, cara, eu te amo demais e está tudo bem. E ele olhou para mim e disse: pastor, você não sabe de nada. Eu sei que foi Deus. Eu disse: por quê? Porque naquele dia, lembra que eu peguei o óleo e botei no seu carro? Foi, eu disse: eu quis pagar e você não deixou. Ele disse: foi, porque era metade de um óleo, eu ia deixar o senhor pagar. Você é de casa. E a gente brincando, conversando, ele disse: naquele dia eu precisava bater uma meta, faltava mais de R$6.000. Quando eu botei o óleo no seu carro, que o senhor saiu, na hora entrou um cliente e pagou mais, passou da meta. Eu não estou dizendo isso para fazer vocês, se quiser pode dar, tá bom? Mas eu sei o que eu carrego. Às vezes a gente vai lá para minha mãe do coração e quando a gente chega lá não tem nenhum cliente na loja. Eu disse: a senhora vai ver, daqui a pouco vai estar lotado. Só porque chegamos, andar consciente disso é muito importante. José estava consciente de quem ele era e do que ele carregava. Muitas vezes sem R$1 no bolso, abençoando um monte de gente. Paulo disse isso. Empobrecido, mas enriquecendo a muitos. Meu Deus do céu. Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Nós carregamos algo, isso é espiritual, amém? Quando você entender quem você é em Cristo, o seu contexto financeiro não te define, sua escolaridade não te define, o bairro onde você cresceu não te define. Uma vez alcançado pela graça e transformado por ela, essas coisas não me definem mais, a não ser a graça e o favor de Deus. Só que isso me chocou, e quando foi hoje, algo que a gente estava orando, declarando e agradecendo ao Senhor por isso. De repente Deus criou uma situação, uma pessoa, sabe, entrou na história e foi abençoada com algo, e você não tem noção. Na verdade foram 3 pessoas, eu mais 2 abençoados na situação. E a dívida não ficou lá e, sabe, prescreveu o negócio do CPF, porque é CNPJ, não tem nem essa coisa de tempo. Pelo contrário, eles penhoram bens. Amém? Há uns meses atrás Deus disse para mim: só estou começando. Eu não fiquei orando, quieto, pensando na dívida. Só rendia graças e declarava: está feito, todas essas dívidas estão pagas, quitadas. Só que Deus não só quita, Deus abençoa pessoas. Amém, irmãos? Olha para o teu vizinho aí e diga: está preparado? Haverá um transbordar de Deus. Sabe qual o problema? É um coração duro. É um coração que está petrificado por causa de uma mentalidade natural. Deus disse para mim um tempo atrás: volte a sonhar e volte a acreditar. Quando você tirar os limites do seu coração, você vai ver o que vai acontecer. Tem alguém comigo aqui essa noite? Sim, não vou nem ler Gálatas, o versículo 14. Para que a bênção de quem? Para que a bênção de quem? Chegasse a quem? A fim de recebermos pela fé. Abraão não teve o Espírito Santo, nós temos uma bênção a mais. Porque a bênção de Abraão são 6. Só que na nova aliança são 7 com a chegada do Espírito Santo.
A maior de todas as bênçãos é o Espírito Santo prometido. Gênesis capítulo 12, vai lá. Já que é para falar de Abraão, por que não falar dele? Eu mudei a mensagem completamente aqui. Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu, e dirige-te à terra que te indicarei. Deus quer que alguém saia da sua família? O contexto de Abraão é outro. Ele queria transformar Abraão no pai da fé, só que o pai de Abraão era idólatra, incrédulo. Então, num ambiente de incredulidade, não tem como mudar a tua mentalidade. Por isso que algumas vezes Deus vai mudar a geografia para transformar a tua mentalidade. Deus teve que me levar a ambientes e lugares para eu começar a esticar a minha forma de pensar. Eu estou falando de forma natural. No Espírito, a palavra de Deus é plena. E ela tem essa capacidade em nós. Mas muitas vezes, por causa de um padrão terreno, tua mente não acessa. Então, Deus muda o espaço geográfico, te tira de um lugar, te leva para lugares, para ampliar crenças em você. Então sai da tua parentela. É por isso que, por exemplo, você tem problemas com pornografia. Você não pode se colocar em ambientes que você é tentado. Você nunca vai vencer algo que você se coloca lá. Não dá acesso àquilo que você não pode controlar. Pastor, isso aqui é pecado? É não, mas tu pode controlar, então não entra. Tem coisas que não são pecados, mas você não está pronto. Então não adianta entrar. Tem gente que se perde no dinheiro, se ganha uma quantia de dinheiro, se perde por causa das crenças. Eu vou comprar um Porsche, por quê? Para chamar a atenção dos outros. Quando você é pleno, você não precisa comprar coisas para ser feliz. Você vai até ter coisas e abençoar pessoas, amém? Sua maior felicidade vai ser abençoar os outros. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu, e serás tu ser uma bênção. Então Abraão se torna, não é mais lugares. Diga assim, não é mais lugares. É a pessoa. Quando você sabe que você é uma bênção, olha quando Abraão vai se separar de Ló. O que é que ele disse para Ló? Escolhe o lugar que você quer ir. E Ló olhou de forma humana e natural. Não andamos por vista. Ló, pela vista, viu Sodoma e Gomorra. Só que os pastos de Sodoma e Gomorra eram verdes. Satanás coloca óculos verdes naquilo que está seco. Abraão vai para o deserto. O deserto com Deus é manancial. Pasto verde sem Deus é furada. Quando você não anda pelo que é aparente, você não vai pela vantagem, você vai pelo propósito. Ló, eu sei quem eu sou, escolhe para onde você quer ir. Você chega em um lugar que você não fica, sabe, tentando qualificações ou bajular pessoas para ser aceito, e você sabe quem você é, e também você não despreza ninguém porque é aceito. Quando você sabe quem você é, você serve melhor as pessoas. Jesus disse que o Pai entregou tudo a Ele, Ele botou a bata e lavou os pés dos discípulos. Porque uma coisa é lavar os pés das pessoas por vazio e senso de inferioridade. Outra coisa é saber tudo que você tem, quem você é, e mesmo assim descer para servir. Isso é amor. Amém? Só que aqui é um contexto diferente. Escolhe o lugar, ele escolhe Sodoma. E Abraão vai para onde? Porque Abraão sabia que não são lugares que lhe abençoam. Diga, para onde eu vou, aonde eu chego, o favor de Deus opera. Existe sim mudança de crenças e de lugares por causa do propósito, Deus te tira. Só que Deus disse para mim, existe um tempo de Kairos que se manifesta. Existe um tempo específico para cada coisa que vai acontecer. E tudo que o diabo quer, porque você não está vendo, ele está vendo no reino espiritual e você não vê. Então ele vai usar coisas naturais. Então não desista, irmão, permanece com aquilo que Deus falou com você. Amém? Aleluia, diga, a primeira batalha que eu não vou entrar, diga, é de tentar ganhar o amor de Deus. Diga, segunda, tentar ser curado. Diga, eu já sou curado, eu já sou amado. Diga, eu não tento ser abençoado, eu já sou abençoado. Vou perguntar de novo, quem quer ser abençoado aqui essa noite? Você percebe que na maioria dos casos a gente está lutando batalhas que já foram vencidas.
A gente está indo atrás de coisas que já são nossas, ao invés de ter comunhão com o Senhor, desfrutar da presença dEle, de estar com Ele, de ouvir dEle, de aprender dEle, enquanto Ele está manifestando as coisas à nossa volta. Tem alguém com sono aqui essa noite? Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: não perca tempo lutando batalhas que já foram vencidas. Amém? Uma dessas batalhas que o inimigo usa é tentar fazer você duvidar daquilo que Deus fala. Porque se você concordar com o que Deus diz, você se torna invencível. Aleluia? Quem está comigo aqui essa noite? A gente precisa entender que a igreja está cheia dessas coisas. Você perdeu o bebê porque não orou o suficiente. Você não foi abençoado porque você não jejuou. Não há nada que eu possa fazer a acrescentar o sangue de Jesus. Quando eu jejuo, quando eu oro, isso me abençoa, isso me transforma. Mas não faz Deus me liberar algo, fazer algo por mim porque eu estou fazendo isso. Se eu ler toda a Bíblia, Deus não muda porque eu li a Bíblia. Mas se eu ler toda a Bíblia, eu mudo. Se eu orar, Deus não vai mudar porque eu orei, mas eu mudo quando estou orando. Diga assim: na nova aliança, é tudo baseado no que Jesus fez. Porque às vezes você pensa: eu fiquei bravo com fulano, então Deus não vai me abençoar mais. Diga assim: eu sou abençoado por causa do que Jesus fez. Não é a minha performance, é a bênção do Senhor Jesus. Então a gente não começa como perdedor. Quem começou como mais que vencedor? Levanta a mão e dá um glória a Deus, por favor. Aleluia. O diabo, na verdade, só vai te prometer o que na verdade você já tem, mas se esqueceu. A queda mostra isso. Olha o que o diabo disse para Adão: se você comer, vai ser como Deus. Ele já era, só tinha se esquecido. Então tudo que o diabo tenta falar com você é aquilo que Deus já te deu, mas você se esqueceu que tem. Então ele vai usar isso contra você. É por isso que eu preguei uma mensagem sobre: quando a necessidade chegar, o favor vai estar lá. Depois, fé para possuir. E agora a gente entra em algo muito importante. Hoje de manhã, minha esposa recebeu uma notícia que um dos nossos concorrentes numa empresa, aqui não é, a gente não tem concorrente, tá? Corrigindo a palavra. Essa pessoa, ela, onde chega, fica falando mal da empresa, dizendo que a empresa da gente está falida, que é isso, para poder entrar. Só que os clientes têm um relacionamento e acaba ligando para falar. E aí quando a notícia chegou, minha esposa disse: tudo isso é uma distração, para eu entrar no meu coração. Não vai entrar. Eu sei quem eu sou e está resolvido, amém? Um dia desses me perguntaram: Gleison, você sabe quem é fulano de tal? Eu disse: não. Ele disse: seu pior crítico. Eu digo: oxi, irmão, eu quero saber o que estão falando mal de mim. Você não sabe o que falaram mal de você. Para que eu vou ouvir isso? Eu quero saber a boa notícia que causa fé, não aquilo que não edifica. Agora uma coisa eu sei: pega nas costas de alguém e diga: toda vez que você está no centro da vontade de Deus, e que você está perto de um romper, e que coisas grandes estão se manifestando, vai se levantar oposição. Vai se levantar gente criticando, vai se levantar aqueles que vão falar mal, vão se levantar pessoas falando de tudo que é jeito. O que é que eu faço? Não entra nessa batalha. Faz igual a Davi, quando o irmão dele chamou ele: seu presunçoso, o que você está fazendo aqui? Davi virou as costas e foi procurar outro. O que é que estão dando pela mão? O que é que estão dando para quem matar esse gigante? A mão da filha do rei, um tanto de prata, um tanto em ouro, isenção de imposto. Ele disse: é essa batalha que eu luto. Para de entrar em batalhas que só vão roubar teu tempo. Para de discutir com pessoas que só vão te distrair. Para de entrar em coisas que estão roubando tua alegria e tua paz. Irmãos, não, teu tempo é precioso, não perde ele. Eu nem resposta vou dar. Você não sabe o que estão falando, está desviada. Eu mudei de igreja, eu não me desviei. Encontrei uma irmã um dia desse, estava no carro com a gente e ela disse algo, uma filha na fé: porque mudou de igreja, as pessoas sabem, a gente está orando por você. Por quê? Eu disse: é o diabo mesmo, porque agora você chegou na Somos a Graça, irmão. E agora você está sendo plena por dentro, crescendo. Aleluia! E você está feliz, e sua alegria aleluia, contagia, mas também levanta os que vão perseguir, né? Porque uma coisa eu aprendi, Peu: quando você está no centro da vontade de Deus, vai ativar os que fazem parte do propósito e vai ativar aqueles que vão te perseguir. Quanto mais a pressão aumenta,
É porque no reino natural o diabo está me chamando para os sentidos, tentando me levar porque eu estou vendo, porque eu estou ouvindo. O que é que eu faço? Comunhão com Deus. Pega no ombro de alguém e diga: Deus está fazendo algo muito grande. Diga: Deus pode trazer pessoas, levar pessoas, abrir portas, quitar dívida. Irmão, é 638 mil reais, não é 10 reais. Você dorme com a dívida, no outro dia acorda com a dívida quitada. O diabo nem criatividade tem, ele vai usar a mesma coisa o tempo todo. Adão já era feliz e não sabia, por isso que ele perdeu a felicidade. Mas vamos lá. Um dos pontos que eu quero entrar aqui é que quando você nasce de novo, o diabo não pode tocar em você. Amém? O diabo não pode atrapalhar sua salvação, ele roubar a tua salvação. Ele vai trabalhar na sua vida aqui terrena, trabalhar na maneira como você vive. Então ele vai usar coisas, pessoas. Irmãos, a pessoa ligar, porque o tempo que eu passo falando mal do meu concorrente, eu poderia estar falando dos meus produtos. Ao invés de chegar num cliente e falar daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso fazer, eu vou falar mal de alguém. Não faz sentido isso. É perca de tempo isso. Fala do teu produto. Quer ganhar uma concorrência? Chega lá e vende o teu produto e apresenta ele como o melhor. É ou não é? Mas você vai para um lugar em Deus, de saber quem você é, que isso nem te afeta. Quando você sabe, você começa a rir: eu estou no lugar certo. Amém? Isso eu estou falando uma das coisas, tá, irmão? São tantas coisas que eu vou te falar aqui que a gente passa, que vocês vão dizer: é sério? Eu digo: é. Mas vale a pena dar por essa palavra. Diga assim: a verdade é a verdade. Debaixo d'água, em cima do céu, no inferno, onde for, a verdade é a verdade de Deus. Primeira coisa que o diabo vai usar para tocar em você, para querer paralisar você na caminhada da fé, diga assim: intimidação. Intimidação é uma das áreas que ele vai usar. João capítulo 7, versículo 3, vamos lá. Se o diabo não pode tocar em você, o que é que ele vai fazer? Diga assim: primeira coisa. Só vou falar para quem está aqui, viu? Cadê os que falaram? Diga: primeira coisa. Aí eu vou falar. Diga assim: intimidação. Os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Pode tocar em você? Ele pode tentar. Ele vai latir. É um rato com megafone. Tuas dívidas não serão pagas. Teus filhos vão ficar nas drogas. Você nunca vai mudar de vida. Tua vida natural não vai mudar. Irmãos, eu sei de onde eu saí. Rua Campo Grande, número 3429. E eu sei o que Deus construiu desde a minha saída da casa da minha mãe até hoje. Eu sei o que aconteceu comigo numa madrugada quando eu tentei tirar minha vida no ano de 1999, 28 de junho. Atrás do estádio de Micunha. Quase meia-noite. Amém? Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo que eu tinha valor. E ali eu entreguei minha vida. Eu entreguei minha vida só para Deus me libertar das drogas. Só que Deus sempre vai fazer além. Pega no ombro de alguém e diga: você não tem noção do que Deus tem com você. Pega no ombro dele e diga: você não tem noção de onde Deus vai te tirar, para onde vai te levar, e as coisas que Ele vai fazer na tua vida são extraordinárias. Não tem como voltar a ser o mesmo. Você vai carregar cicatrizes, mas não feridas. Os meus maiores prejuízos aconteceram quando eu tentei criar meus meios de não depender de Deus. Eu vi um cara dizer um dia desses que depender de Deus era uma vida arriscada. Vida arriscada é depender de você, rapaz. Segurança é depender do Senhor. Quem está comigo? Repete isso para o vizinho que está do lado aí. Ele pode estar de cara feia, viu? Diga aí: se ficar de cara feia, chupou limão. Não vou dizer que está endemoniado, porque crente, né, não pode ter essas coisas. Olha para ele e diga: aí, rapaz, seus maiores prejuízos acontecem quando você tenta criar os meios de não depender de Deus. Vou voltar àquilo que eu comecei a pregar. Lembra da mente que está acostumada a
pegar o caminho que sempre fez, mas agora existe um outro caminho, uma outra verdade, um reino que é maior, e Deus está tentando fazer o quê? Me desconstruir. Como? Por meio do Espírito e da palavra. Andar por fé é andar no Espírito. Irmão, é sério, eu me acordo, eu nem peço bênçãos mais a Deus, só faço agradecer. Não é errado pedir nada, mas de um tempo para cá, só rendo graças e oro em línguas. Entendia quando minha mente está agitada, eu começo, nem eu estou entendendo, nem o diabo, nem ninguém, mas estou me edificando. É o que Paulo disse. Paulo disse que a mente fica infrutífera, você não entende, mas o Espírito está trazendo edificação. E alguém diz que é só no Espírito, mentira, o Espírito governa a alma e o corpo. Se o Espírito edifica, a alma vai ser edificada e o corpo também. Você nem sabe, de repente vem uma paz. Sério? Uma paz que você fala, nem tem, nem sei nem. Rapaz, um dia desse a gente estava rindo, eu e Ju. Ela disse para mim essa semana, amor, se não fosse eu na tua vida, eu digo, se não fosse eu. Isso é um tênis desgovernado, irmão. Hoje eu disse para a Cleide, cadê a mulher que o Senhor me deu, cadê a mulher que eu escolhi? Aí ele olhou para mim e ficou rindo. Essa mulher que eu escolhi, essa aí tá calma. Aí a Cleide disse que ela passa a semana todinha assim, irmão. Eu disse, glória a Deus. Pensa um 368, sabe, ao avesso, desfio, desencapado, tudo misturado, quer fazer 1000 coisas o tempo todo, aí liga a Bruna na fábrica, liga não sei o que da Lobo, liga menino, liga não sei quem, quando junta todas as informações, eu olho para ela e faço, calma. Porque as pessoas conhecem a lei de Juliana, mas não conhecem Juliana Revolt. A gente foi fazer um negócio de, sabe, um procedimento que aí no negócio do médico. Quando chegou lá, era para pagar uma coisa, a mulher foi e aplicou o que não era para aplicar. E botou 5 vezes o valor. Irmão, eu vi essa mulher no carro braba, queria se morder. Ela estava quase, mas viu aquele cachorro que quer morder o rabo? Ele fica rodando, né? Era ela tentando morder ela mesma e tal. Aí o Espírito Santo falou comigo, é assim que eu quero você na fé. Revoltado com o diabo. Porque muitas vezes, irmão, o nosso problema é que a gente está sendo passivo demais com o diabo. Você não pode mudar o que tolera. Reclama, eu estou gordo, eu estou assim, mas não faz nada com relação à saúde. Irmão, é só uma tolerância ao problema enquanto você não toma atitude. Reclamar do casamento e não ter atitude para melhorar ele, é só uma tolerância para ele. Então, uau mesmo, irmão. Aí eu disse, o Senhor disse para mim, eu quero você na versão Juliana 10.10. Quando ela está com os filhos desencapados, daquele revoltado, eu disse, porque tudo eu transformo em pregação, tudo. E aí quando foi ontem, essa semana, ela disse para mim, amor, se não fosse eu, quem é que ia pôr freio em tu? Quem é que ia dizer, calma, relaxa. Quem me vê agitado assim, pensa que eu sou agitado, né? Ela é calada, mas eu sou o lado calmo, irmão, da casa. Depende do dia. Também quando eu estou agitado, acabou, viu? E aí o que acontece? A gente é ser humano, que as pessoas pensam, sabe, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não tem problema, né? A gente não é. Esses filmes aí de Hollywood é tudo mentira, viu, irmão? É, até o Superman, na vida real ele tem problema, como quando ele é Clark Kent. Que as pessoas acham, irmão, que é vedinho com esse cabelo assim de lado, que não tem... Bonitão, esse cara não tem aperreio, o fio do cabelo não tem um para cima. Tem problema, irmão. Aí a gente vê Léo sem nenhum, tem problema, irmão. Com ou sem, você tem problema. Só que aí você vai para um culto, somos a graça, recebe uma boa palavra, a unção do Espírito, é curado e ainda ri. Não precisa nem para o cinema, que ultimamente não tem um filme bom para a gente rir. Aí tem que vir para casa para rir, tem que vir para cá para rir. E aí eu disse, Senhor, e Deus disse para mim, às vezes você vai ter que ser uma Juliana desse jeito aí, com relação à fé. Porque minha mãe, ela ficou indignada, ela chegou em casa braba, mandou uma mensagem para a mulher, não vou pagar não, e tal, e revoltada. Queimou ela ficou toda queimada, irmão. Quando eu olhava para o rosto dela, eu dizia, como é que tá, moço? Tá legal, porque a mãe não estava bem. Você tá maravilhosa. Disse, irmão, isso vai ficar bom, isso é normal. Foi a mulher que disse, ela é médica, ela sabe o que está fazendo. Só que às vezes a gente é passivo com relação ao diabo, com relação às coisas. E a gente fica, sabe, aceitando tudo e fica calado. Não,
Como filho de Deus, a gente tem autoridade sobre algumas coisas. Amém? E a gente precisa se levantar e ter uma atitude de fé. Só que tem algo muito sério com relação a tudo isso. Eu não vou nem entrar em intimidação aqui, vou deixar para essa pregação para a semana. Mas coloca aqui Marcos capítulo 6, 52. Eu ia entrar em intimidação, desempenho. Não dá. Dá, né? Intimidação dá, né? Dá, não dá, dá, não dá. Vou perguntar de novo, Cristiano, quem quer ser abençoado? Sabe quem veio falar isso? Foi Davi. Cadê Davi? Está aqui não, né? Davi de Joanice? Davi é uma benção, Cristiano. Aquele homem te ama. Irmão, quando a gente pega amizade, na igreja tem muito palhaço. Sabia que tem gente gaiata na igreja? Na igreja tem um bocado. Tem um tal de Danilo, irmão, que vocês têm noção não. Danilo botou uma montagem de Miriam que ela virou Michael Jackson dentro da igreja. Se você der um vacilo para Danilo, você está quebrado. Ele mandou um vídeo, a Ju disse, que vídeo bonito. Pensei que ele ia tirar onda. No meu aniversário, se ele botasse um daquele, ele ia se ver comigo. Eu ia tomar a carteirinha dele da mídia, ele ia ver. Ele aprontou uma aí com o Dinho, com o Saulo, com todo mundo. Esse cara tira onda. E na igreja tem essa galera gaiata, né? Animada, que gosta de brincar demais. Jesus é alegre, amém, irmãos? Glória a Deus, é isso mesmo, irmão. Glória a Deus. Marcos 6, 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos... O seu coração estava... Sabe por que muitos milagres não acontecem? Porque o nosso coração se tornou duro. Seja sincero aqui agora. Sincero aqui agora. Vamos ter uma conversa aqui pastoral. Você consegue se ver saindo do problema? De verdade. Você ora e declara. Mas dentro de você, você não crê. Você nunca vai ter uma vida elevada acima da sua crença. É por isso que Deus está trazendo a palavra pregada. Não é para te emocionar, só para rir com um pastor bonito. Mas para renovar tua mente e mudar essa crença de um padrão terreno. Porque tem muitas coisas que foram colocadas em você que nunca vieram de Deus. Que Deus nunca colocou em você. Que vieram pelo conhecimento dos sentidos. Entendeu? Conhecimento dos sentidos. E esse conhecimento dos sentidos, tá bonito, mano. É lindo. Esse conhecimento dos sentidos colocou em você, você não sabe o que tem. Aí você na igreja se anima, se alegra, mas quando você está sob pressão, seu coração é revelado. Porque os discípulos estavam de madrugada atravessando um lago que Jesus deu a ordem para eles atravessarem. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Olha para o teu vizinho e diga, Jesus vai te levar para um lugar que te mata? Diga, ele vai mandar você para um lugar que vai te matar? Pega o dedo de profeta só para arrepiar o irmão que está do lado. Diga, toda a direção de Deus sempre não vai te matar. Diga, vai te confrontar, vai te transformar e vai testar o teu coração. Por que isso? Porque Deus viu o potencial em você e sabe que Ele vai te levar onde Ele quer que te levar. Só que o problema são vozes externas. São vozes de incredulidade. E você acha que está crendo porque você tem uma emoção. Quando tudo está bem, você está bem. Isso não é fé, irmão. Nunca foi. Quando a conta está gorda, você está feliz. Eu não estou aqui te repreendendo, te recriminando. Eu estou tentando te mostrar que Deus quer te transformar a tal ponto de, mesmo estando preso como Paulo, você vai declarar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não da boca para fora, mas como confiança nele, do que foi construído em você. Então hoje aqui eu estou tendo mais uma conversa com vocês. Porque esses dias eu tenho conversado com muitas pessoas e o que eu percebo é que as imagens do coração estão falando mais alto do que toda a reação que você tem. Os cientistas descobriram que o nosso cérebro responde ao coração. Mas não é o coração cárdia. O coração é a sede das imaginações. E é lá onde o diabo está trabalhando. Porque eles não conseguiram, tiveram medo, por quê? Tiveram medo por quê? Versículo 51. 51, mesmo capítulo, só versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles. Aqui fala da travessia do mar, quando pensavam que Jesus era um fantasma.
Jesus deu uma ordem aos discípulos: atravessem para outra margem. No meio do caminho vem uma tempestade. No meio do caminho vem tempestades na nossa vida. De segunda a domingo vai ventar. De segunda a domingo vai ter tempestade. Sim ou não? Sim. Na caminhada da vida sempre haverão tempestades. Mas não é sobre tempestade, é para onde eu olho que determina como eu reajo, como eu vivo na tempestade. A reação de Pedro de andar por cima das águas é a reação baseada na fé. Mas o problema é que muitos começam crendo como Pedro, mas no decorrer da caminhada afundam. Por quê? Porque não é sobre fé pequena, mas é sobre a sustentabilidade da fé. É sobre aquilo que alimenta a fé, ou uma fé que dura. O problema de fé não é ter fé grande ou ter fé pequena, mas é ter uma fé que dure, uma fé forte. Uma fé, na verdade, aquela fé não é pequena, é uma fé que não foi sustentada. Então, a distração, a consciência errada te leva para um lugar onde você vai para um lugar onde tua fé não é alimentada. Então, por que Deus está trazendo vocês para o culto? Ou alguém que está me ouvindo aqui essa mensagem no YouTube? Para trazer uma consciência de fé, para te levar a se encher da palavra, para desconstruir o que é velho, trazendo aquilo que é novo. Porque quando você renova a mente, você vai saber a boa, perfeita e agradável vontade, porque talvez a tua vontade, talvez o que você enxerga como verdade não seja a verdadeira verdade. Talvez a tua vontade não seja a vontade de Deus. E aí? Como é que eu alinho minha vontade? Quando eu não ando segundo o padrão da terra, mas quando eu renovo minha mente com a palavra dele. Só que o que é interessante é que cada milagre de Jesus era Jesus revelando o caráter do Pai para trabalhar nos discípulos, a dar ferramentas para eles, para o que havia de vir. Porque deixa eu te dizer, você passou por algo agora, você enfrentou um gigante agora, você passou por uma tempestade agora, mas amanhã vai vir algo mais difícil. Não estou profetizando, eu estou dizendo que é assim a vida, tem topos e vales, tem topos e vales, tem topos e vales. É ou não é? Então, em cada milagre que Jesus está fazendo é me dar ferramentas e me equipando para o outro problema que eu vou passar. E se eu não aprendo agora, como eu vou ter essas ferramentas e usá-las amanhã? Porque, irmão, deixa eu te dizer, para tudo que vai acontecer, Deus já te dá ferramentas específicas para você enfrentar a batalha que está por vir. Só que a distração faz você não perceber. Você se acha sem força, fraco, mas Deus na verdade te equipou com força, graça e ferramentas necessárias para enfrentar isso. Olha que coisa interessante. Então ficaram atônitos com medo. Versículo 52. Porque não haviam compreendido o milagre. Antes do milagre de Jesus parar o vento e o mar, Jesus multiplicou o pão e o peixe. Mas não compreenderam o milagre. Irmãos, começa a trazer à tua memória tudo que Deus já fez. Quantas pessoas que estão aqui hoje que não eram nem para estar vivas. Quantas portas se fecharam e Deus abriu outras. A gente parece que esquece quando está diante de um problema. Parece que é a primeira vez que a gente está passando por aquilo. Mas a gente parar para analisar. Meu Deus, cara. 1999. E hoje é 2023. São 24 anos de caminhada com Jesus. Não é de ministério. De caminhada com Jesus. Já estive em outros ministérios. E uma coisa que eu paro para lembrar é que Deus não faz a mesma coisa. Sempre é um milagre novo e é novidade de vida. E o que eu tenho experimentado de Deus é que eu entrei em lugares maiores, mas a pressão também aumentou. Eu me lembro na casa da minha mãe pedindo para Deus abrir uma porta de emprego. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, um irmão que trabalhava nos Correios me deu uma agenda, porque eu era pregador, não tinha dinheiro para comprar uma agenda. E quando eu ganhei uma agenda velha, fiquei feliz. Aí o Espírito Santo disse: filho, lembra em 1999, quando tu ganhasse uma agenda usada e tu ficasse feliz? Seja sincero, tu olha para uma agenda hoje, como é que tu se sente? Olha a minha mentalidade quando eu me converti. Porque na casa da minha mãe não tinha nada. Todo dia, não faltava. A gente não passava fome, mas a gente não tinha o que a gente queria comer. Você entende isso? A gente viveu muita escassez de muitas coisas. E eu quando me converti, só tinha uma gravata. Eu só tinha uma calça que ficou rasgada, porque de tanto usar ela. Meu sapato, eu já preguei em culto na rua, com o sapato furado. E quando tinha chuva, meu irmão, você ri porque não foi você, miserável. Mas numa alegria, não é só eu não. Meus primos, meus amigos que começaram comigo também era do mesmo jeito.
Às vezes não tem nem carro de mão para botar o som, tem que levar nas costas, pesado aquele caixa, irmão. Mas numa alegria, para servir a Jesus, sapato furado, de tanto dar lugar dentro da igreja marchando. Eu tinha um sapato que parecia de madeira, irmão. Quando você chegasse na igreja, todo mundo escutava, parecia uma ferradura de cavalo. Sabe, esses dias o Senhor foi me lembrando, porque às vezes a gente se esquece de onde Deus nos tirou. Chegou um ponto na minha vida, Deus escolheu o que eu quiser comer, eu poderia comer. E não foi trabalho, nem empresa, nem ninguém, nem igreja. O Senhor Jesus me deu esse privilégio. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho não foi meu esforço, meu QI, minha faculdade, minha escolaridade, meu salário. Tudo que eu sou e eu tenho foi o Senhor Jesus que me deu e fez. Em nenhum lugar, às vezes eu chego no lugar, as pessoas dizem, isso. Eu disse, ei, nunca fui eu, sempre foi Ele. Eu sei de onde eu saí. Como diz Céu, ele disse que era um menino fedendo a peixe, eu era um menino fedendo a maconha, só isso. Eu só tinha uma calça, só tinha um sapato, gravata de R$1,99. Você sabe o que é poder abençoar a vida de pessoas, irmãos? Não tem gratificação melhor do que essa. E Deus está trazendo à memória tudo que Ele já fez na tua vida hoje. Fecha os olhos agora aqui. Pessoas que estão aqui nunca vão entrar em milagres que Deus tem para vocês por causa da dureza do coração. E o coração está duro porque não lembra e não é grato por tudo que Deus já fez. Você não consegue se ver casado, por isso que não casa. Você não consegue se ver prosperando, por isso que não prospera. Você não consegue se ver curado, por isso que não é curado. Você não consegue se ver mudando, por isso que você não muda. É as imagens do coração que estão ditando como você está vivendo. Só que Deus quer mudar as imagens do teu coração. O Espírito Santo habita em você. E Ele quer dar flashbacks. Primeira coisa que Ele vai te lembrar de onde te tirou. Irmãos, eu tenho prazer de lembrar de onde eu saí, não tenho problema nenhum. E vou dizer como Caleb, eu estou pronto a enfrentar tudo de novo que um dia eu enfrentei. Porque eu sei que Deus é comigo, eu não tenho problema de voltar, de recomeçar, de começar de novo, quantas vezes for. O importante é não desistir. Feche os olhos agora. Procuro trazer em minha memória aquilo que me dá esperança. Deixa as imagens do coração falar mais alto. Deixa Deus colocar novos sonhos, novas imagens. Deixa Deus te mostrar em novos patamares. Deixa Deus te mostrar Ele cuidando de você, te levando a realizar sonhos. Talvez você tenha sonho de ser curado, sair da depressão. Talvez teu sonho seja comprar um carro. Deixa eu te dizer, esse carro não é nada. Tire as limitações de Deus do teu coração. Talvez você já sofreu tanto, passando tantos divórcios. Feche os olhos, há uma unção do Espírito Santo aqui agora. Se Dinho puder já subir com louvor, João. Fica de olho fechado, igreja, ainda. Toda vez que algo ruim acontece, você murmura. Não. As tuas declarações estão ditando aquilo que você acredita. Eu conheço pessoas que quando estão no meio do problema, elas só murmuram. Porque elas estão expondo as suas crenças. Mas nessa noite Deus quer mudar as tuas crenças. E está na hora de trocar reclamação por gratidão. Está na hora de trocar medo por fé. Está na hora de trocar falta por provisão. Está na hora de trocar doença por cura. Porque nada vai acontecer fora enquanto não acontecer dentro de você. Você não tem a vida que merece. Você vai ter a vida que você crê. A vida que você crê. Paulo foi traído. Paulo foi abandonado. Paulo passou por tantas coisas. Mas a rejeição não é ruim num todo. Porque muitas vezes revela na gente que nós temos carências afetivas. Não faça da sua esposa seu Deus. Não faça do seu esposo seu Deus, porque se você perder, ele vai perder sua felicidade. Eu conheço pessoas que se o relacionamento está bem, está feliz. Quando minha esposa não está bem, eu dou o tempo dela para ela, mas eu não vou perder minha paz porque ela não está feliz. Eu vou viver um dia de cada vez, viver feliz no Senhor.
E quando ela estiver bem, eu vou chamar ela e vou dizer assim. Da mesma forma ela me chama e diz: filha, é assim. Sem grito. Você pode corrigir a pessoa em amor. Mostrar a verdade que você está vendo que ela não enxerga. Mas não tentando condená-la, mas tirando ela desse lugar. Casamento é parceria. Não é agressão. Não é competição. É uma ajuda mútua. Onde eu faço para ela como se estivesse fazendo para mim mesmo. É fácil apontar o defeito dos outros, mas que tal chegar e dizer: filha, o que eu preciso crescer? O que eu preciso melhorar? Que tal ela chegar e dizer: filho, não quero nem apontar o que tu precisa mudar, eu quero que você me diga o que eu preciso mudar. Está na hora de parar de viver uma vida de porcaria, de aparência. Porque isso é religião, árvore que tem folha, mas não tem fruto. Deus quer que você tenha fruto a partir de hoje. Deus quer que você frutifique. Frutifique na sua GL, frutifique na vida, frutifique no trabalho, frutifique a sua volta, pessoas sejam abençoadas, mas você, acima de tudo, viva bem. E não é sem pressão. Alguém está sendo curado na perna esquerda agora. E alguém que está me ouvindo está sendo curado no ouvido esquerdo. Tu rebalabachuri cantelebalas. E não venha quando acabar o culto me pedir para orar. Uma unção de cura aqui agora. Porque eu falo da unção de cura presente. Porque os dons de cura operam assim. Às vezes vai terminar o culto, eu vou orar e nada vai acontecer. Às vezes eu nem orei, estou debaixo da unção de cura operando. E as pessoas muitas vezes não pegam. O Senhor manda dizer para pessoas que estão aqui que esse tempo de dívida vai acabar. Você passou tanto tempo só em dívida, em dívida, em dívida, em dívida, em dívida, em dívida, em dívida. Está vindo um transbordar. Está vindo uma bênção que as redes vão rasgar. Porque não é só para você. Você vai ter que chamar os vizinhos. Você vai ter que chamar os barcos que estão próximos. Você vai abençoar os barcos. Meu Deus do céu. Porque existe aquele que ouviu a voz de Deus, Pompeu, e lançou a rede. Mas existe aquele que está com o barco na hora certa e no lugar certo. Todo mundo fala de Pedro que ouviu Jesus e lançou a rede, mas ninguém fala de João que estava com o barco no lugar certo e na hora certa, que nem ouviu, nem obedeceu, mas a graça lhe alcançou de uma forma que o que Pedro recebeu, ele recebeu. Sabe, tempo de Kairos. Se Deus não cura teu coração agora e muda você, quando o favor chegar, isso te mata. Porque não é só sobre ter coisas, mas é ser transformado pela presença. Eu disse sempre à minha esposa, eu disse: olha, não são bens materiais, não é nada mais financeiro. Não é sobre nada material, carro, roupa. Não é sobre nada, é sobre estar exposto à presença, ser transformado por ela todos os dias. Todo dia a gente está falando de Jesus, de Deus. Todo dia a gente está falando um para o outro de fé. Falando da palavra, a gente sempre está compartilhando de vida. Todos os dias a gente compartilha de Jesus em tudo. Não há o que acontece na fábrica, não há o que acontece com o Luiz, com Júlia, com a gente. Tudo a gente está olhando para Deus. Tudo a gente está, sabe, não tem como tirar a vida espiritual da vida natural. Não tem como separar as duas coisas, é uma coisa só. Uma vez a gente estava no carro e eu disse para ela: amor, é assim. Ela disse: amor, mas por que isso? Naquela hora eu não falei, mas depois passou. Eu disse: amor, tem crenças no seu coração. Olha o que você falou no momento da pressão. Como eu também. O Espírito Santo está tentando mudar isso. Começa a se ver. Se vê agora. Agora, eu quero que você tenha essa imagem, por favor. Se você está em casa me ouvindo, e até o louvor que está aqui agora, feche os olhos e se veja. Se veja. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Mas Gleison e a outra, não esquece a outra pessoa. Você precisa guardar o seu coração. Satanás quer tornar ele duro. Tem pessoas que vêm para a igreja por vir, mas nem acreditam mais em nada. E é para você que eu estou falando nessa noite. Deus quer fazer uma reviravolta na tua fé hoje. Porque Deus teve que mandar uma colheita extraordinária para fazer Pedro. Porque às vezes a gente pensa que tem que só passar coisas ruins. Não, Deus faz mais coisas boas do que permite você passar por dificuldades. Mas as dificuldades, você lembra mais delas porque elas te confrontaram mais. Mas Deus usa a bondade para trazer arrependimento. A bondade dele está passando todos os dias. Para Pedro foi uma colheita extraordinária. E Deus vai usar coisas simples, pequenas, para quê? Para quebrar sua justiça própria. Ele usou 300 homens para Gideão. Ele usou uma pequena nuvem para Elias. Ele usou uma botija de azeite da viúva.
Coisas pequenas e simples, para quê? Para quebrar nossa própria justiça, para mostrar para a gente que a gente precisa depender dele. Teremanassora e outras línguas agora, vai. O Senhor disse para mim: não se esqueça, a maior estabilidade que um homem pode alcançar é viver uma vida inteira na dependência de Deus. Essa estabilidade que você tanto busca pode ser exatamente aquilo que vai te afastar de Deus. Independente de resultados externos, dependa do Senhor. Não se esqueça, a maior estabilidade que um homem pode alcançar é viver uma vida inteira na dependência de Deus. Estabilidade não me leva a viver bem, pode até me afastar. Deus pode mandar colheitas extraordinárias. Hoje eu estou aqui dando um testemunho de verdade, irmão. Quem me conhece sabe, minha esposa é testemunha. É um milagre extraordinário. E uma pessoa foi abençoada, a outra também. Pensa num milagre daqueles. Deus faz isso. E Deus está dizendo: tem coisas maiores para chegar, tem coisas maiores para acontecer, mas eu estou trabalhando no teu coração. Primeiro é em você. Primeiro é em você. Para de viver pelo que está vendo, pelo que está sentindo. Não deixa que o que você sente determine o amor de Deus pela tua vida. Não vai logo reagindo assim que algo acontece. Vai orar. Se humilha diante de Deus. Dobra o joelho e diga: Deus, eu dependo de você. Eu tenho uma fraqueza, eu tenho fofoca, eu tenho uma fraqueza, eu tenho problema com pornografia, eu preciso ir para você. Eu tenho uma fraqueza, eu gasto demais. Eu tenho uma fraqueza, eu tenho carência afetiva. Vai para Ele. Ninguém aqui é bom demais o suficiente sem Ele. E é por isso que Jesus veio. Todos nós temos uma área que nós somos fracos, mas é nessa área que nós precisamos se apresentar diante dEle hoje e dizer: eu dependo de você, eu vou para você, eu estou morrendo de medo, eu estou sentindo medo mesmo, mas eu tenho você, Pai. Se rasga, rapaz. Para de viver uma vida de justiça própria, de dependência de si mesmo, se achando bom demais, fazendo no seu braço o tempo todo. Está na hora de se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque no seu tempo Ele vos exaltará. Eu não tenho problema de me humilhar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. É fácil botar a culpa em todo mundo para a minha mudança, mas a minha mudança depende de mim. Culpar minha esposa, culpar o pastor, culpar as pessoas à minha volta não vai me transformar, mas me render ao Senhor, dobrar o joelho, ou deitado, ou em pé, e dizer: Deus, eu estou cansado de viver na minha justiça. Eu estou cansado. Eu não cheguei a lugar nenhum. Pelo contrário, meu coração se endureceu. Eu estou falando de uma vida de comunhão. Eu não estou falando de orar na igreja, irmão. Eu estou falando do dia a dia, do que é construído todos os dias com Deus, do que é construído no secreto, de uma vida de alimentação, de uma vida de renovação. Ei, mas Gleice, se eu não faço isso, eu vou perder minha salvação. Não, Deus não vai te punir, te machucar, mas Deus está dizendo: ei, eu quero te levar a um nível maior de maturidade. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu quero te transformar, eu quero te mudar. Eu quero que a minha presença te leve a um lugar que você jamais imaginou. Então, eu não vou te forçar. Vai vir uma brisa suave, sussurrando: o que fazes aqui? Eu não te levei para ir, mas eu estou aqui para te tirar dessa. Ei, eu estou contigo, eu te amo. Deixa que a brisa do Espírito te envolva essa noite. Às vezes a gente quer o show pirotécnico, a gente quer trovões, relâmpagos, zoada, barulho, mas muitas vezes no silêncio, na maioria das vezes, Deus está trabalhando. Fica de pé em nome de Jesus. Pode cantar essa canção, João.